Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Agora nós vamos estudar uma nova parte do nosso conteúdo, uma parte super interessante chamada de linguagem genética e informação biológica. Gatos nascem de gatos, cachorros nascem de cachorros, onças nascem de onças. Em outras palavras, os seres vivos se reproduzem e os filhotes são semelhantes aos pais, caracterizando o fenômeno da hereditariedade. Por que de um casal de cachorros não nasce um gato? Por que os filhos são parecidos com os pais? Procurar uma explicação para algo aparentemente óbvio pode ser uma etapa importante do trabalho do cientista. Em filamentos localizados no núcleo das células, encontramos uma substância orgânica, o ácido desoxirribonucleico, ou simplesmente DNA. Quando a célula se divide, esses filamentos se condensam e são vistos ao microscópio como bastões, são os cromossomos. De forma simplificada, podemos dizer que os genes são formados por segmentos de DNA. Os genes contêm informações que, em interação com outras partes da célula e com o ambiente, influenciam várias características do indivíduo, como cor dos olhos ou dos cabelos, forma do nariz e até mesmo o tipo de teia que uma aranha tece para capturar suas presas. Algumas vezes, o gene e o DNA são comparados a uma receita de bolo ou a um programa de computador. Assim, como um bolo é produzido de acordo com as instruções da receita, o desenvolvimento do organismo ocorreria de acordo com as instruções dos genes, ou então o organismo corresponderia a um computador que trabalharia segundo as suas ordens do DNA. No entanto, há muitas diferenças entre genes e programas de computador ou receitas de bolo. Os genes atuam em conjunto com certas moléculas, orientando a produção de proteínas, as quais promovem determinadas transformações químicas no organismo. Todo esse processo é influenciado não apenas pelo ambiente externo ao organismo, mas também por seu ambiente interno, formado por células, proteínas e outras moléculas que podem atuar ligando e desligando certos genes em determinados momentos. As características de um organismo não dependem apenas do DNA. Eles são o resultado de uma ação conjunta do gene e do ambiente. Por exemplo, duas pessoas que tenham os mesmos tipos de genes para a altura poderão ter alturas diferentes por causa das diferenças na alimentação durante o período de crescimento. Portanto, em vez de dizer que os genes determinam nossas características, o correto é falar que os genes, em interação com o ambiente, influenciam nossas características. Com o auxílio de diversas moléculas e estruturas, as células podem promover a replicação dos genes. Assim, pelo processo de reprodução, que pode ser assexuada, um indivíduo é capaz de produzir descendentes sozinho, ou sexuada, existe a necessidade dos gametas masculino e feminino. As informações que eles contêm são transmitidas para gerações seguintes. Cromossomos são estruturas presentes nas células e que contêm as informações genéticas referentes ao indivíduo. Nas células procarióticas, como por exemplo nas bactérias, o cromossomo, geralmente um só, encontra-se disperso no citoplasma, que é preenchido por um líquido de consistência gelatinosa. Já nas células eucarióticas, como animais, vegetais, fungos e protistas, os cromossomos encontram-se dispersos no líquido contido pela membrana do núcleo.
Os cientistas descobriram que cada cromossomo é formado por um longo e finíssimo fio de uma substância química chamada de DNA, como vimos há pouco. Esses fios de DNA são tão finos que mesmo com poderosos microscópios é muito difícil distinguir o emaranhado formado por eles. Durante a divisão celular, contudo, o fio de cada cromossomo se enrola ao redor de si mesmo e forma uma estrutura condensada, uma espécie de novelo que pode ser vista ao microscópio. Os genes, também falados anteriormente, são trechos desses longos fios formadores dos cromossomos. No único cromossomo, há centenas de genes encadeados, um após o outro. Nos genes estão registradas, por meio de um complexo código químico, todas as informações necessárias ao funcionamento da célula. Os genes controlam o funcionamento das células durante toda a vida do organismo, desde o instante em que ele é concebido, e por causa disso, as informações genéticas são responsáveis pela arquitetura do organismo, pelas características hereditárias que o indivíduo recebe dos pais. Todas as informações genéticas que você recebeu de sua mãe e de seu pai estão registradas em cerca de 100 mil genes. Nos genes de cada célula estão codificadas informações para a cor dos olhos, a cor dos cabelos, formato do nariz, formato das orelhas, o tipo sanguíneo, o comprimento do queixo e inúmeras outras características. O RNA é o ácido nucleico que está relacionado nas células eucarióticas com a produção das proteínas. Ele é sintetizado no núcleo das células a partir do DNA. A sua estrutura ela é composta de nucleotídeos que normalmente se organizam em uma fita simples, de forma diferente do DNA, que se apresenta como uma dupla hélice. Em cada nucleotídeo do DNA pode ser encontrada uma base nitrogenada, que pode ser a adenina, a citosina, a guanina ou a timina. No RNA, as bases nitrogenadas são citosina, adenina, guanina e uracila. Então, no DNA temos a timina e no RNA temos a uracila. As demais são iguais. Ao examinar ao microscópio os cromossomos condensados das células do corpo humano, os cientistas perceberam que existem 46 em cada célula e podem, de acordo com as suas características, como o tamanho e a forma, ser agrupados em 23 pares distintos entre si. Outras espécies dotadas de células eucarióticas também têm cromossomos que podem ser agrupados aos pares. É o caso da ervilha, com 7 pares, ou seja, 14 cromossomos ao todo. Os cromossomos de um mesmo par são denominados cromossomos homólogos. O número de pares de cromossomos homólogos em cada célula varia de uma espécie de ser vivo para outra. Na verdade, esse número de pares é válido para todas as células do corpo, exceto para os gametas, ou seja, células reprodutivas, no nosso caso, óvulos e espermatozoides. Durante sua produção, os gametas recebem apenas um cromossomo de cada par de homólogos. Simbolizamos pela letra N minúscula o número de cromossomos presentes nos gametas e dizemos que N é o número haploide de cromossomos da espécie. Como as outras células do corpo de um organismo eucariótico têm o dobro do número de cromossomos dos gametas, dizemos que elas são diploides ou simbolizamos por 2N. Não existe uma relação entre número de cromossomos e grau de complexidade da espécie ou tamanho do organismo. Seres humanos, por exemplo, são bem mais complexos que as amebas.
mas tem menor número de cromossomos em suas células. Dos 46 cromossomos que existem nas células do seu corpo, você herdou metade do seu pai e metade da sua mãe. Esse é o ponto de partida para entender a forma de reprodução denominada sexuada. A reprodução humana necessita de células especiais, os gametas, produzidas nos testículos do homem e nos ovários da mulher. Os gametas masculinos são os espermatozoides e os femininos, os óvulos. Todas as células do corpo humano, exceto os gametas, são denominadas células diploides, têm 46 cromossomos, ou 2N igual a 46. Os gametas são células haploides, apresentam 23 cromossomos, ou seja, N igual a 23. Na geração de um novo ser humano, o pai contribui com 23 cromossomos do espermatozoide e a mãe com 23 do óvulo. Quando um espermatozoide e um óvulo se unem no processo de fertilização ou fecundação, forma-se uma célula ovo ou zigoto que vai ser diploide. O desenvolvimento do zigoto ocorre por meio de sucessivas divisões celulares. Em cada uma dessas divisões é feita uma cópia fiel do conjunto de 46 cromossomos, e assim todas as células resultantes dessas divisões celulares possuirão um conjunto diploide de cromossomos idêntico ao do zigoto. Além da manutenção do número de cromossomos da espécie, os cromossomos do novo indivíduo formado na fecundação também apresentarão semelhanças na sua forma, com estrutura e formato semelhantes. O conjunto de cromossomos que cada ser vivo tem é denominado de cariótipo. A representação ilustrativa do cariótipo é feita com base na imagem dos cromossomos durante a divisão celular e é denominada de cariograma. Temos dois tipos de divisão celular. Temos a mitose, que é o processo de divisão em que uma célula se divide formando duas células exatamente iguais, ou seja, uma célula mãe dá origem a duas células filhas geneticamente iguais, com o número de cromossomos constante. E temos a meiose, que é um processo pelo qual são produzidas as células haploides, ou seja, os gametas ou células sexuais. Então, uma célula mãe dá origem a 4 células filhas geneticamente diferentes, com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Dos 46 cromossomos da espécie humana, 2 formam o par de cromossomos sexuais. No homem, chamado de XY, e na mulher, XX. Os seres humanos apresentam, então, 22 pares de cromossomos autossômicos, que nós abreviamos por 44A, além do par de cromossomos sexuais. Os cromossomos autossômicos são todos aqueles que não são os sexuais, ou seja, não estão diretamente relacionados à determinação sexual. Muito bem, encerramos essa primeira parte desse conteúdo, onde eu apresentei para vocês vários conceitos. É interessante que vocês leiam o texto no LIP, assinalem as partes principais e numa próxima aula ao vivo tirem as dúvidas de vocês, ou então me chamem pelo chat. Grande beijo e até a próxima aula.